Trabalhar em subemprego é pedir para ser humilhado. É exatamente isso que tu escutou. Nossa, eu tenho um relato que eu nunca falei detalhadamente aqui no canal. Eu falei uma vez, mas dei só umas pinceladas assim, sabe? Eu não me aprofundei. Acho que foi uma vez que eu falei. Então aqui nesse vídeo eu vou contar os detalhes de que trabalhar em subemprego é pedir pra ser humilhado. Eu dou risada, mas na hora, no dia lá, foi tenso. Porque, cara, loucura. Dedo no olho e gritaria. Sabe? Como é que foi então? No subemprego, eu trabalhava de garçom naquele subemprego. E aí era final de ano. Um movimento era garçom de um estabelecimento, né? E, cara, lotado, assim, aquele final de ano que dá trauma, sabe? Só de pensar. Lotado o estabelecimento e tipo assim, gente fazendo fila lá fora, querendo entrar, e lá dentro lotado. Todas as mesas, todas as cadeiras, né? Nossa, e uma correria, tu não tinha tempo nem pra pensar, nem pra respirar. Correria, limpa a mesa, recolhe mesa, cliente chamando, as mesas chamando, anotando pedido, fazendo pedido, correria. Beleza. Quer dizer, beleza nada, né? Dali um pouco, o cliente, ele apertava um botão na mesa, tinha um botão na mesa para chamar o garçom, né? E aí lá em cima acendia uma luz com o número da mesa. E aí nós garçons, como garçons, a gente sabia, né? Ah, tal mesa. Pra isso que tinha que memorizar, né? Saber, né? Certinho isso. Mas com o tempo a pessoa ia pegando a manha. E aí, tá. Tranquilo. Chamou uma mesa lá, bem lá num canto eles estavam. Era uma família. Aí fui eu lá. Na correria, né? Sem tempo pra pensar, sem nada. Tá, cheguei lá. Pois não, pessoal. Eu disse assim. Aí eles falaram assim. Não, pois é. Era uma mulher, um cara e outras pessoas junto da família. Era uma família, provavelmente, ou amigos. Não sei, eu não lembro. Eu só tenho na cabeça essa mulher e esse cara. Aí tá, a gente fez um pedido. Só que tá demorando já tem um tempão. E aí a gente queria saber como que tá a situação lá. Não, tranquilo, já vou ver pra vocês, tá? Aguardem, que eu vou lá ver na cozinha e já retorno. Só que na minha cabeça, né, eu já sabia. Pessoal, calma, né? Calma. Só não falei ali na hora, na primeira vez que eles chamaram. Né, pra não ser... Porque realmente eu fui ver o que estava acontecendo primeiro, né? Eu não vou dizer sem eu saber. Tá, fui na cozinha lá, pedi... Ô, pessoal. Ô, colegas, como é que tá aí a situação da mesa? Tá saindo aqui. Falaram assim. Tá, já vamos mandar. Quando tiver pronto a gente chama. Eu já fiquei meio assim, né? Tá. Fui lá na mesa, retornei, tive que retornar. Nisso o pessoal chamando no meio do caminho, tendo que anotar coisas. Gelo, copo com gelo, limão, quero tal coisa. Porque no meio do caminho era uma caminhada que eu tinha que percorrer, né? Até aí eles estavam bem no canto do estabelecimento. Eu tive que me deslocar, atravessar o salão, praticamente. Só aí já tomou tempo, tá? Beleza, falei pra eles, ficaram meio assim. Tranquilo então. Foi indo, o tempo foi passando. Passou uns minutos, não me recordo quanto tempo. Dali um pouco apitou de novo.
né, aquela parte pra gente ver as mesas que tá chamando. Olhei o número, era aquela mesa chamando de novo. Olhei para ao redor, todos os outros garçons atendendo, todo mundo fazendo pedido. Ou provavelmente a pessoa, o garçom que fez o pedido dele estava meio que fugindo, sabe? Porque acontece isso. Dele meio que fugir e deixar para os outros garçons atender, porque ele já... Não sei se ele já conhecia o cliente, né? Meio que fugindo, deixa pros outros garçons resolver, né, o problema. Acontece isso, e muito. É mais comum do que é muito comum isso acontecer. Eu tava caindo. Daí, tá. Eu olhei, né? Todo mundo ocupado, eu vou ter que ir lá. Porque daí são capazes de reclamar depois pro gerente. O gerente olha nas câmeras o que eu tava fazendo parado. Por que todo mundo tava trabalhando e eu tava parado naquele movimento, entendeu? Eu não podia ficar parado, tinha que ir. O que eu ia fazer? Fui. Daí eles já estavam bem estúpidos, né? De um jeito bem grosso assim. E aí, o pedido que eu fiz, nada ainda. O que houve? E aí eles falaram que já tinha outras mesas que chegaram depois que eles. E essas mesas, eles chegaram primeiro e as outras mesas que chegaram depois já tinham sido atendidas, já estavam comendo o alimento que tinham pedido, né? A refeição. E aí, o que tá acontecendo? A mulher já começou. Tá? Isso aqui é uma palhaçada o que tá acontecendo aqui. Ela começou. Aí eu falei mais uma vez, olha, o que eu posso fazer é ir lá ver de novo na cozinha, né? A gente tá na correria aqui. Infelizmente, é assim, em dias movimentados é assim. Eu não tenho culpa, eu não fiz o pedido de vocês, né? E eu não trabalho na cozinha. Então, na verdade, não é culpa de ninguém, né? Mas eu vou ver lá mais uma vez pra vocês. Nem me respondem, nem falaram mais nada, nem que sim, nem que não, né? E aí eu fui lá ver de novo. E aí, de novo, não tava pronto. Daí eu falei, né? Os clientes lá querem saber o que tá acontecendo. E aí falaram, não tá pronto. Tá. De novo aquela mesa chamou de novo. E aí eu fui lá. E aí estavam completamente estúpidos, arrogantes. E aquela mulher já tava... Faltou cuspir fogo em mim, né? E aí eu falei, olha, realmente tá bem complicado hoje, tá movimentado, né? Está bem movimentado aqui. A gente tá dando o nosso máximo. Não, a gente não quer saber. Ela falou assim. Bem grossa, estúpida, a gente não quer saber. Eu falei, em nome do... Não, mas já vai vir. Daqui a pouco já tá chegando. Já tá pronto. Daí ela falou, não, se demorar muito mais a gente vai embora. A gente não quer mais saber. Isso aqui tá uma palhaçada. Ela disse assim. E aí eu peguei... falei, não, em nome do estabelecimento eu peço desculpas pra vocês, tá? Não é culpa minha, não é culpa nem de ninguém. Ninguém é culpado. A cozinha também lá, vocês podem ver. Vocês conseguem ver daqui, tá todo mundo trabalhando, não tem ninguém parado. Não é culpa de ninguém. Mas em nome do estabelecimento eu peço desculpas. Ainda eu falei assim. Aí sabe o que eles falaram? Meio gritando, meio estúpidos. Eu lembro da cara dessa mulher. Não aceitamos a desculpa. Ela falou bem assim. Tá? Não aceitamos a desculpa. Aí eu pensei, eu só fiz assim, né? Virei as costas e saí. Eu fiz o máximo que eu podia. Ou seja, fui humilhado por não ter... E falando alto e cheio de gente na volta, né? Outros clientes.
as mesas eram meio próximas umas das outras. Então, por mais que tinha música do estabelecimento, o pessoal conseguiu escutar os que estavam na volta. E não aceitamos desculpa. Ela falou assim, cheia de si, se achando as últimas, os reis e rainhas, sabe? Deu vontade de falar assim, tá, mas por que vocês não ficaram em casa e fizeram uma comida, né? Por quê? Por que vocês não ficaram em casa? Vieram aqui, viram que estava cheio, lotado, movimentado, vendo que nós estávamos na corrida, eu e os garçons, os outros garçons, a cozinha, uma pauleira. Sabe o que é pauleira? Correria. Como eu falei, eu não tinha tempo nem de respirar. Mas ela não quis saber, mesmo ela vendo, provavelmente eles não estavam prestando atenção ao redor. Sabe aquele tipo de gente que eles só focam neles? São egocêntricos. São malandros, sabe? Que focam só neles. O resto não importa o que está acontecendo na volta. Né? Se achando, vendo que tava uma correria. E nem aí. Eu falei. Ainda pedi desculpas. Não aceitaram as minhas desculpas, sendo que eu não tinha nada a ver com a história. Eu não fiz o pedido. Eu não estava na cozinha. Eu não tinha nem o que tá ali. Mas como um colaborador da empresa, né? Um empregado, vamos assim dizer. Porque como eu falei, se eu tivesse não ido na mesa, eles iam reclamar depois, daí o gerente ia olhar nas câmeras. E aí eu ia acabar me ferrando. Aí eu acabei que me ferrei igual, né? Eu fiquei pensando depois assim, nossa, que... É aqueles momentos que tu perde a fé nas pessoas. Que um nojo me deu, assim, sabe? Sabe o que é nojo? Nojo. Um negócio... Por isso que eu não gosto de pessoas que se acham. Cara, se eu vou num lugar... Mas... Não, tem que rir porque... Umas coisas assim que parece que só a gente passa. Se eu vou num lugar assim, nunca que eu ia fazer isso. Ainda mais não aceitar o pedido de desculpas do garçom, sabe? É um negócio assim sem fundamento. Se eu não tô satisfeito, eu saio do estabelecimento e vou pra casa. Faço a minha refeição em casa. Nunca que eu ia fazer isso aí, jamais. Sabe, vendo o que tá acontecendo. Vendo que tá movimentado, que não tem o que fazer, mesmo eu dando o meu máximo. Sabe, todo mundo ali se ajudando, mas não foi suficiente. É aquele tipo de pessoa que não tá nem aí pros outros. É só eles que importam. É só o deles que importam. E aí fui humilhado nesse subemprego. Me senti completamente um inútil, né? Me senti sei lá, um nada. Faltou um pouco de, sei lá, humanidade, né? Aquele tato, né? Humanidade, ver que se uma coisa seria se eu tivesse parado, todo mundo tivesse parado de braços cruzados, conversando, será que vai chover? Daí os clientes lá parados esperando. Isso seria uma coisa, né? Mas não aceitar as minhas desculpas. Cara, como se eu estivesse fazendo um favor pra eles. Como se eu tivesse sido
O culpado? Como eu falei, não tinha culpado. E se tivesse, eu seria o último na fila. Sabe? Primeiro seria de repente a cozinha, depois o garçom que fez o pedido deles, porque não fui eu que fiz o pedido deles. Eu não fui. Eu fui só na segunda vez quando eles chamaram. Porque nós como garçons nós não ganhava comissão. Então eu atendia qualquer um, todo mundo atendia todo mundo, sabe? Por isso que não tinha essa de vai o garçom que começou a atender uma mesa, ele foca só naquela mesa, sabe? Não tinha isso aí. E aí, assim, um negócio surreal. Faltou muito aquela humanidade, né? Aquele contato, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não vi nem um pouco disso. Nem um pouco. Eu tive que dar desculpas, pedir desculpas. Eu tive que pedir desculpas. E aí levei um não. Ai. Trabalhar em subemprego é pedir pra ser humilhado. Aquilo ali ficou na minha cabeça. Fiquei pensando assim, caramba, cara, que doideira isso aqui. Que doideira. Não aceito desculpas. Ela falou assim. E séria ainda, sabe? Séria. Sabe o que é uma pessoa séria? Séria, não aceito as tuas desculpas. Custava, né, ser um pouco mais, sei lá, ter essa humanidade e dizer, se colocar no lugar do outro, né? Porque como eu falei, eu tava trabalhando, eu não tava parado num canto. E aí, como que é pra ter fé na humanidade, esperança na humanidade desse jeito? Não. Mas a mensagem principal é foque em ti. O negócio é não criar expectativas nas outras pessoas. Foque em ti, ajude tu e tua família. Sempre, se todo mundo fizesse isso, daria pra ter esperança, né? Mas assim não tem como. Foque em ti, mas tenha respeito com os outros Isso que eu quero dizer, tenha respeito com os outros, as pessoas que estão trabalhando nos estabelecimentos. Eu sempre tratei todo mundo bem, assim, nos estabelecimentos que eu fui e vou até hoje. E esse foi um caso. Tem outros. Vou trazer outros vídeos com mais relatos. Mas foi esse aí. Esse foi um deles. Relato pesado, punk, do qual eu fui pedir desculpas. Isso não foi suficiente. Negaram as desculpas pra mim. Essa é a humanidade que vocês botam fé. Eu não boto mais fé, não. Valeu, pessoal. Tamo junto.